Olá, é muito bom estarmos juntos novamente com o programa Sempre Elas. Eu gostaria que você continuasse aí, porque o assunto hoje é muito importante. Nós vamos estar falando sobre assuntos relacionados aos casais. Portanto, eu tenho certeza que se você gostaria de ter uma família mais saudável, continue conosco. É verdade, pastora Cássia Vilela, nós estamos falando sobre casais e o tema do programa Sempre Elas é indiferença, uma arma fatal. Ao meu lado está a doutora Amanda Vilela, pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família, doutora Juliana, coordenadora dos Jovens Casais. Ela tem muita experiência para contar pra gente. Vasta experiência. E a nossa... Pessoal e tudo. E a nossa doutora que vai colocar a gente no eixo, ok? A nossa psicóloga Claudenice Blacucci. Meninas, eu queria fazer primeiro uma pergunta, porque a gente acha assim, eu casei, amo aquela pessoa, casei, tá tudo resolvido. E eu acho que o amor nem sempre é o suficiente para manter um relacionamento. E vocês? Eu acho que tem outras coisas que fortalecem o amor, que tem que estar linkado com o amor. Mas eu acho que o amor, acima de todas as coisas, ele já é um peso muito, muito forte. É óbvio. Ninguém casa sem amar. Eu acho. Mas você acha que existem casais que às vezes se amam e não estão juntos? Sim. Sim, também acho. O amor, digamos que é um dos pilares. Dorcas só vai amar alguém se você sentir, primeiro, respeito, admiração. Terceiro lugar, amor. Então, colocando em ordem, seria: primeiro você admira a pessoa, pode ser no visual, pode ser pela moral da pessoa, algo te chama a atenção, aquela pessoa ganha o seu respeito, e isso vai, e com o amor vai fazer o tripé que vai manter a relação. Olha só, gente. Vocês concordam com isso? Sem dúvida. Inclusive tem até um livro, né, que chama Amor e Respeito. Um livro muito lido, assim, muito estudado por família, por casais, por psicólogos, né? Até um curso. A gente já fez até um curso sobre esse livro e geralmente, assim, eu falo que o amor também ele é construído ao longo dos anos. Com o passar do tempo, o amor ele vai mudando de fases, né? Porque quando a gente se casa, a gente tá naquele auge da paixão. A gente tá tão apaixonado. É tudo lindo, você não vê defeito. Quando você casa, no começo do relacionamento. No começo do relacionamento. Quando você tá no namoro, preparando aquelas coisas, então assim, aí tudo é muito lindo. Só que com o passar dos anos, eu acho que igual a Claudenice falou, eu concordo plenamente com ela. O amor e o respeito, eles andam juntos, né? E a cumplicidade também. Eu acho que essa cumplicidade que o casal tem é um dos pilares também fundamentais pro casamento. Essa indiferença é uma arma fatal para os casais, mas o que leva o casal a ser indiferente um com o outro, pastora Cássia? Bom, eu vejo assim, eu vou falar um exemplo que eu vivenciei. Eu vim de um lar disfuncional, onde o meu pai, ele não tinha respeito pela minha mãe, porque ele atraía. Então, e pelo fato dele fazer isso com a minha mãe, eu peguei as dores da minha mãe. E ao pegar as dores da minha mãe, a arma que eu utilizei contra o meu pai foi a indiferença. Eu tratei ele por muitos anos indiferente. A gente não tinha um relacionamento, a gente não tinha uma conversa amigável, era o básico, e ele na dele, eu na minha, e eu fui ver isso muito claramente, mas quando eu casei, né, que às vezes eu também utilizava essa arma, e é uma arma que eu tenho que vigiar constantemente, porque ela é uma arma de defesa. É um mecanismo. Então, não é só com meu marido, pai, com o marido, com todo mundo. Né? Eu tenho a maior facilidade de ser indiferente com as pessoas. Eu não tenho facilidade nenhuma de ser indiferente. Eu não sei se existe isso, Claudenice, mas eu tenho
uma necessidade imensa de comunicação. Então, eu não consigo, por exemplo, estar brigada com o meu marido em casa e agir indiferente, como se ele não tivesse ali e tal. Nossa, não, eu tenho uma necessidade de comunicar, nem que for para quebrar o pau logo, para conversar. Graças a Deus, não puxou, né? Puxou. Mas você não acha que às vezes as pessoas usam a arma da indiferença por não querer brigar? Mas, Dorcas, sabe aquele ditado que diz que quem cala consente? Nem sempre. Porque quando a mulher, ela deixa de esbravejar, ela deixa de brigar, ela já perdeu o interesse. Aí ela já começou a alimentar aqui dentro dela, fomentar a indiferença. Então aquilo ali já não faz mais sentido brigar. Então, meninos, maridos, cuidado com a indiferença. Ninguém acorda indiferente. A indiferença, ela vai acontecendo aos poucos. Por isso que é uma arma fatal para o final, para o extermínio de muitas famílias. E não é só do marido para a esposa. É tudo, né? Todas as relações ali dentro. E isso é tão forte com a gente, porque imagina há séculos atrás, por exemplo, voltando a falar de amor, as mulheres eram obrigadas a casar com um predestinado, não era assim? Escolhido e nós fomos escolhidos pelos pais, e aí a gente só silenciava. Primeiro vinha aqui o respeito e o temor pelos pais. Então, crianças de 11 anos casavam. Conheço vários relatos que, se a senhora perguntar para sua mãe, ela vai falar, não, fulano casou com 12 anos, fulano casou com 11 anos. Então, era um casamento colocado. Ou seja, em respeito aos pais, as mulheres silenciavam. Então, tinha esse casamento. E aí vem ainda aquelas historinhas de princesa que nós ouvimos tanto falar, né? Nós fomos condicionadas a ouvir que a princesa se casa e que filhos. A Bela e a Fera, por exemplo. A Bela e a Fera foi criada, essa história, para quê? Para facilitar para as meninas a aceitação dos casamentos arranjados. Entendeu? Porque geralmente era com homens mais velhos, por exemplo. Então, aí vem o homem e domina. Por isso que as mulheres eram muito caladas. Mas eu vejo foram também, silenciadas. Clovis, essa questão da indiferença, quando esse sentimento aflora dentro de um casamento, ou em qualquer relacionamento. Você acha que a rotina faz isso? A rotina faz isso, mas eu quero ir mais a fundo. Eu creio que é quando eu, pessoa, estou mal resolvida comigo mesma. Aí quando eu estou com as minhas emoções totalmente destruídas, os meus anseios totalmente frustrados, as minhas conquistas, as minhas expectativas zero. Então assim, aí eu me torno indiferente com as pessoas porque eu estou indiferente comigo mesmo. A minha vida é como se ela tivesse sem cor, eu não tenho mais vontade de viver, Então eu vejo que em muitos casos, em muitos relacionamentos também, o marido e o outro se tornam diferentes um com o outro, é pedindo socorro. É como se aquela indiferença viesse como um grito de socorro. Me ajuda também, você não está me vendo. E essa rotina, igual nós falamos, talvez o marido e a mulher tenham uma rotina tão frenética de trabalho, de filhos, que eles se esquecem um do outro. Mas também, Gil, pode ser o orgulho também, né? Com certeza. Porque quando a pessoa também ela usa essa arma, ela não quer diálogo. Não quer. Ela não quer expor o que ela está sentindo. E é bacana o que a Juliana e a senhora está falando, no sentido de uma mulher, vou falar aqui diretamente, é um programa mais voltado para as meninas, o Sempre Elas. A Claudenice, essa indiferença, ela vem mascarada por alguns sintomas, não é isso? Sim, e é o que a Juliana colocou, sabe? Questão emocional. E aí onde a gente fala sobre a cura emocional. Falamos isso em consultórios, falamos isso nas igrejas. Então, quando eu digo que uma mulher curada, ela cura outras mulheres, ela cura todas as feridinhas em todas as relações, é muito sério. Por isso que a gente precisa cuidar das nossas emoções. Tem um casal, são duas dinâmicas familiares totalmente diferentes, que vão se unir ali. Eu acho que é um desafio, né? Diário. E no começo, como foi colocado aqui, no princípio é tudo muito lindo. Por quê?
Isso a ciência explica. Quando tem química, o casal, É. o que acontece ali? A paixão. Geralmente a gente tem química quando a gente tá novo, né, Claudenise? Os hormônios Os hormônios estão gritando, oxitocinas. Acalme-se. Nós vamos... Fala de hormônio, todo mundo fica Nós vamos agitado. falar disso no próximo bloco. Continue conosco. A semente é um sonho que transborda, renova, multiplica. A indústria Cristal Alimentos respeita a jornada dos grãos que passam por um rígido processo de seleção. Em cada etapa, dedicação, precisão e humanização. Ingredientes selecionados, alta tecnologia e um toque de carinho garantem em sua casa a pureza que a sua família merece. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. No rodapé do seu televisor aí tem o nosso telefone. Eu queria que você ligasse para nós. Quero conversar com você, eu quero orar com você. Eu não sei que situação você se encontra, se você está só, se você está precisando conversar com alguém, se você não pode sair, mas pode conversar. E nós estamos aqui à sua disposição, querido. Ligue para nós, olha, o telefone está aí, sempre haverá, todos os dias, durante o dia, haverá um pastor aqui para te abençoar. E eu aguardo a sua ligação. Deus te abençoe. Agora, a pergunta que vale 200 mil em prêmios todo mês e 700 mil reais em prêmios no fim do ano. Preparado? Pergunta na tela, CPF na nota? Senhor? CPF na nota? Sim. Quem pede CPF na nota concorre a prêmios em dinheiro, ganha desconto de até 10% no IPVA e ainda ajuda o seu time do coração. Cadastre-se e peça seu CPF em toda compra. Dizem que a mudança que queremos ver no mundo deve nascer primeiro em nossos corações, onde moram nossos sonhos e também a força para transformar a realidade. É por isso que o Goiás Social vem trabalhando de coração e transformando vidas por todo o estado, com a reforma de casas de diversas famílias. Mais de 1 milhão de cestas básicas entregues, além de mais de 5 milhões de reais para agricultura familiar e uniformes e material escolar a mais de 500 mil alunos. Foram investidos 1.800.000 reais na geração de empregos e 22 milhões na instalação da rede elétrica dos Calungas. Já são 700 milhões de reais destinados a ações sociais por todo o estado para reduzir desigualdades e devolver Goiás aos goianos. Goiás Social, Governo do Estado. É por você que a gente faz. Nós estamos de volta com o programa Sempre Elas. E eu gostaria de fazer um convite muito especial para vocês, mulheres. E nós estamos aí com o Manancial Feminino de volta, toda segunda-feira, às 14 horas. Venha fazer parte deste maravilhoso projeto. E o programa Sempre Elas de hoje, nós estamos falando da indiferença, uma arma fatal. E essa arma fatal é também nos casamentos, nos relacionamentos, independente qual seja, de filhos, de pai e mãe, amigos, sociais, né? Eu queria que você concluísse o raciocínio lá, que a gente falando aqui sobre paixão, né? Uhum. Quando a gente não... Mas parece que a paixão, ela dura pouco tempo, né? Pouco tempo. Cerca de 90, 50 dias. Acabou. Porque o organismo da gente vai dar conta de manter esses hormônios lá em cima, né? Então, tende a diminuir. Então, nos primeiros 4 meses, o que você sente pelo outro, se houver aquela química, é paixão. E quando a paixão acaba? Se não tiver admiração e respeito, não haverá amor. O que fazer, então, para manter o amor fortalecido e deixar a indiferença fora dessa relação aí? No caso, a gente está falando agora sobre casal. Aí a Amandinha, você casou nova, teve a paixão. Nós casamos, você A Doris casou adolescente. Não, eu nem tive juventude. Olha, eu acho que uma coisa que vence a indiferença é diálogo. E eu, igual eu já compartilhei, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Você não dá conta de ficar emburrada, caladinha lá na sua? Ai, pouco tempo, muito pouco tempo. Eu prefiro... Eu sei também que o homem, né, Claudenice, também tem um limite. Você fala... Não adianta você falar 1 hora seguida, né? Que ele só presta atenção nos primeiros minutos ali.
Mas eu tenho essa necessidade de falar, independente se o Lissi vai ouvir tudo ou não, eu vou falar lá. Eu acho que a segunda parte do falar, você me deu uma dica excelente. A segunda parte do falar, a gente pode falar, tipo assim, eu gastei. Já que não tá ouvindo. Gostei dessa ideia. Excedi no cartão. Estourou o limite. Você não ouviu? Eu falei, né? Tô livre. Mas eu acho assim que a indiferença, eu sinto que é também assim quando a pessoa já não quer mais lutar, sabe? Eu sinto que a pessoa meio que entregou aquela relação. Perde o sentido, perde assim, exatamente. A pessoa às vezes não tem nem mais força para aquilo, desacredita naquele relacionamento, então ela já tá indiferente, ela perdeu as forças. Então eu penso assim, eu não quero ser indiferente no meu casamento, porque assim, eu quero manter ele vivo, eu quero manter, eu quero lutar por ele. Então, tipo, não posso fazer uma eu sei que é igual foi compartilhado, a indiferença não é um dia você dorme bem, outro dia você fala, ai, cansei desse homem, já não quero lutar por esse casamento. É uma coisa que vai acontecendo e vai acaba levando a pessoa a ser indiferente. Mas eu acho que a gente não pode começar. Eu acho que quando você começa a perceber que você já não tem vontade de dialogar, de conversar, de colocar as coisas, as pautas, assim, resolver, pontuar, eu acho que já é um passo, assim, que você já tá meio que se desligando daquilo. O que acontece, Amanda? Quando a gente fala em amor, por que a gente tá falando tanto em amor aqui, meninas? Se o objetivo é falar sobre indiferença. Porque o contrário de amor nunca foi o ódio. Nunca foi. Se você tem ódio pelaquela pessoa, é porque ainda existem os resquícios de amor. Então, fica muito atenta sobre isso. O contrário de amor não é ódio, é indiferença. Aquilo, você olha para a pessoa e aquilo já não faz mais sentido para você. E é interessante, meninas, que tem muitas de nós, mulheres, que vivemos casamentos assim. Anos e anos e anos e anos. A base do orgulho, do ego ferido. Do ego, de não dar o braço a torcer de forma nenhuma. E acaba o quê? Sucumbindo, se tornando uma pessoa amarga, ferindo outras pessoas. Olha aí a importância de estar sempre regulando as emoções, sempre cuidando de si. O que eu tenho aqui dentro? Porque é isso que eu vou externalizar. Uma das coisas importantes, Claudenice, eu tive que aprender primeiro a resolver a minha relação com meu pai. Isso, para que isso não viesse a afetar o meu relacionamento com o meu marido e com outras pessoas. Mas uma das coisas que ajudaram muito foram os cursos que a gente foi fazendo ao longo dos anos. Ministramos tantos cursos, MMI, Casados para Sempre, e agora nós temos aqui na igreja Pilares para um Casamento Estável. Então, cada vez... E nesses cursos, a gente, eu falando de mim, eu abria mais. Eu falava das minhas dificuldades, das minhas limitações, e com isso nós fomos sendo curados. E com eu, né? Eu fui deixando esta arma de lado. Entende que a fala é uma arma poderosíssima. A nossa boca. A comunicação. A pessoa ou amaldiçoa. Abrir a boca e falar o que você está sentindo. Aquela sua atitude, ela mexeu muito comigo. Ou o contrário também, porque nós também não somos nenhum alecrim dourado. Olha as auréolas! Humildade de reconhecer, né? E pedir perdão. Né? Olha, ontem, durante aquela discussão, eu disse aquilo. E aquilo me incomodou de uma forma, e eu tenho certeza que incomodou você também. Por isso eu te peço desculpa. Por isso eu te peço perdão. Tá reforçando a aliança. Gente, não deixa de falar, não. Mulher já conversa demais, tantas outras coisas. Então, Claudenice, e eu acho que o perdão, assim, quando você pede perdão, eu acho que é o início, às vezes, de uma quebra dessa indiferença, né? Mesmo que, às vezes, você tá numa posição de tipo, mas eu que fui ferida, eu que fui machucada, eu que tô com a razão, Mas eu acho assim, que se você tá num relacionamento que você já tá perdendo a vontade de dialogar, de lutar por isso, mas você acredita que o propósito de Deus para sua vida é a sua família, é esse casamento, porque a gente casa
acreditando que é pra sempre. A gente quer que seja pra sempre, né? Então, assim, se você tá vendo que você tá perdendo a vontade de lutar por isso, eu acredito que não é isso que Deus quer pra vocês. Então, assim, eu acho que então comece reconhecendo seus erros, que talvez assim, isso seja uma porta pro próximo também se abrir, né, novamente. Eu vejo assim, eu uso muito quando eu vou aconselhar, eu faço essa pergunta pro casal: você quer ser feliz ou ter razão? Os dois. Só que muitas vezes, 99,9% dos casos, você não consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. E geralmente no relacionamento a dois, a gente tem que deixar de lado a nossa razão, o nosso eu que fiz, eu que tô certa. Pra gente, então, assim, e isso eu vejo que a gente vai conquistando isso ao longo dos anos. Sim. Porque quando nós nos casamos, a gente geralmente casa muito nova, a gente é muito imatura, a gente é inconsequente. E a gente não... Qualquer coisa é motivo para uma discussão, para uma briga. E com o passar dos anos, eu vejo isso porque eu já tenho 26 anos de casado. E assim, os casais que eu aconselho hoje, em muitos deles eu me vejo. Se identifica. Me identifico. Gente, eu fiz desse jeito lá atrás. E hoje eu vejo que é tão bobo, é tão pequeno. Mas então, eu falo que o relacionamento é um grande desafio. Estar casado todos os dias com a mesma mulher, não sendo indiferente, tentando todos os dias cultivar o amor, cultivar o diálogo, admiração, o respeito. A mulher e o homem que consegue fazer isso, que consegue permanecer casado por longos anos com a mesma mulher e se casar com ela todos os dias e vice-versa, somos vencedores. Ô Gil, aqui na Igreja Catedral da Família tem um curso que eu acho muito interessante para você que está me assistindo aí, que você é de Goiânia ou da Grande Goiânia. Aqui tem um curso também que vocês realizam, que é os Jovens Casais. Isso. Vocês se reúnem aqui toda quinta-feira. E isso também é uma ajuda para quem está começando e não sabe lidar com essa nova vida. Fundamental. Eu falo que se eu tivesse esse curso há 26 anos, não é nem curso, né? É um encontro, é uma terapia de casais que a gente faz. Como eu teria errado menos? Então, como as pessoas hoje, como nós somos privilegiados, e a nossa igreja ela é privilegiada porque ela tem diversos cursos, não só o Ministério de Jovens Casais, mas tem os cursos igual a pastora já falou, o PCE, curso para criação de filhos, né? Curso de noivos, né? Curso de noivos, então assim, para começar a aprender, antes, então né? Não erre, escute nós que estamos aqui mais experientes, que já erramos, a nossa igreja está aqui à sua disposição, nos procure, venha participar conosco, venha participar das nossas reuniões, você que é casado, recém-casado, do nosso ministério. Ele abrange casais até 15 anos de casado. Ou uma idade maior, se você tem vontade de ir, venha conhecer as reuniões. Fala aí um pouquinho, Amanda, das nossas reuniões. Eu quero reforçar que as reuniões acontecem todas as quintas-feiras. A gente vai estar de volta com as reuniões presenciais, 8h30, aqui na Igreja Catedral da Família. E vale muito a pena, porque eu digo a seguinte frase. A gente casa... E a gente pensa que é pra sempre, né? A gente quer que seja pra sempre. Mas a gente não quer um casamento arrastado, um casamento triste, amargurado. Não, a gente quer o pra sempre feliz. O feliz pra sempre. Então, por isso que a gente tá aqui tentando melhorar, dia após dia. Claudenice, como colocar isso na prática? Eu sei que muitas mulheres têm essa dificuldade elas realmente são indiferentes, às vezes até emburram, ou vice-versa. Eu já vi muito casal em que o homem emburra e a mulher não. Então, assim, como fazer aí para conseguir driblar esse eu aí que às vezes permanece tão forte? Primeira coisa, Dorcas Cristina, é você olhar pro seu esposo, pro seu cônjuge e trazer à memória que um dia você escolheu. Você escolheu, foi você que escolheu aquilo. É verdade. Foi você que escolheu aquele cristão. Em algum momento da sua vida, você escolheu. É uma das únicas escolhas que a gente faz, né, Claudinha? E ele, a mesma coisa. E ele escolheu você. Então foram escolhas. Hoje nós não temos mais casamento arranjado. Não que eu tenha conhecimento disso. Então é uma responsabilidade minha. Então quando eu falo buscar a memória, é isso mesmo. O que eu admirava nesse homem? Né? O que me mantém do lado dessa pessoa? E o que faz ele ficar do meu lado, permanecer também? Porque nós não somos fáceis, meninas. Olha, a nossa jornada ela é dupla. A gente tem que lidar com o hormônio todos os meses.
A cabecinha fica a 1000 por hora. É muito difícil. E ele permanece lá. Então, o que faz permanecer? É esse tripé. Vamos repetir? Admiração, respeito e amor. Então, um casamento tem que ter 3 coisas. Você que está pretendendo se casar aí, você não tem que ter só amor, só química, só paixão. Tem que ter admiração, respeito e amor. E o principal, né? A presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, porque com ele no barco, a viagem é mais garantida. E falar. Bom, gente, casamento, família, é projeto de Deus. Nós podemos ver que Jesus começou o seu ministério num casamento. E ali ele transformou a água em vinho. E é isso que ele quer fazer por você. Esse casamento seu que tá numa água rala, ele quer transformar num vinho da melhor qualidade. Ele tem esse poder. Só que você tem que deixar, você tem que buscar, você tem que ir atrás. Corra, venha, nós temos aqui diversos cursos para ajudar você nesta caminhada. Vocês não precisam estar só. Nós estamos aqui como igreja para abençoar vocês, para ajudar vocês nesta construção. E eu desejo que você edifique a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Vão vir os vendavais, ventos contrários, enxurrada, tudo que vier contra a casa, no final ela continua em pé. Por quê? É Jesus que sustenta essa casa. Então, eu quero fazer esse convite todo especial para você que quer ter uma família feliz. Vem estar conosco.